Olá, seres humanos que eu chamo de amigos, tudo certo com vocês? Hoje eu voltei, né, do meu período de férias aqui do canal pra gravar o vídeo sobre três utopistas que vão surgir, que vão ter importância tanto pra história, que vão surgir durante o período do Renascimento, ali mais ou menos, que vão ser importantes tanto pra história. O Thomas Moros, inclusive, que é o primeiro que a gente vai falar, Thomas More, Thomas Moros, enfim, ele é quem dá o nome a essa corrente filosófica dos utopistas, né, dos utopismos. E, enfim, eles são importantes tanto para a filosofia quanto para a história. Basicamente, o Renascimento. Por que a gente vai começar falando de história? Porque esse é um período, é uma história. Esse é um período em que a história é um período da história em que a história é revisitada. Então, o Renascimento vai ser aquela marca cultural de saímos da Idade Média, entramos na Idade Moderna, estamos passando por muitas coisas. Descobrimos, no caso, né, os europeus eles passam por uma abertura de mente, assim, não uma abertura de mente, mas eles percebem que o mundo vai além da Europa, que a cultura vai além da cultura europeia, que as organizações de religião e organizações de sociedade vão além daqueles que estão acostumados. Então, eles começam a passar por muitos pensamentos diferentes. Por isso que o Renascimento é tão forte, tanto artístico quanto filosoficamente. Tem muitas coisas acontecendo e a Europa vai começar a pensar de um jeito diferente. O Renascimento vai entrar nesse contexto de também ter uma pitadinha assim de religião envolvida. Então, começando com Thomas More, coisa que eu derrubei aqui. Ele é da Inglaterra. Ele vai estar vivendo mais na época, tipo, bem, não tão do início, mas durante ali as grandes navegações que a gente conhece, né? Então, de 1478 a 1535. Ele tá ali vivendo naquele período e basicamente tem isso que eu falei, da Europa descobrir o novo mundo. A Europa olha e fala assim, caramba, nesse lugar novo todo mundo é selvagem. No caso dos europeus, eles têm essa visão de mundo de que a raça deles era superior. Tô falando assim, e não, talvez não fosse com esse vocabulário que era usado, mas é justamente esse complexo que eles têm de superioridade e de eurocentrismo. Eles olham para as outras nações pensando que eles são o centro do mundo. Então, esse novo mundo é tudo diferente. Vai ter essa reforma religiosa acontecendo no período também, que vai fazer com que surja no lugar aqui o que o Thomas More, tá? O anglicanismo, que tem todo aquele negócio que a gente já ouviu falar, né? Se não ouviu falar, aquele negócio do rei Henrique, sei lá se é o oitavo, acho que é o oitavo, não lembro os números dos caras. Que ele queria descasar para poder casar de novo, a igreja falou assim, não pode, ele falou, vou fazer uma igreja nova e foda-se. E basicamente nesse período, geralmente as monarquias eram muito associadas com religião, então a galera da igreja católica meio que ficou tipo assim, cara, tu não pode fazer isso, tu não vai mais ser rei, e ele falou assim, foda-se, eu sou a autoridade, então temos uma nova religião que é o anglicanismo. Só que o Thomas More falou assim, eu não compactuo com esses ideais religiosos, não, eu sou católico. E a gente vai ver que a utopia, que significa o não lugar, vai ser basicamente essa narrativa que ele vai criar, tendo em mente praticamente esses dois cenários. Essas terras novas, esses povos novos de um outro lugar, então ele vai criar um lugar, esse não lugar, ele vai se situar onde estavam havendo essas descobertas, e ele vai tentar colocar nesse não lugar tudo que ele queria que acontecesse. Por isso que quando a gente fala, é uma coisa meio utópica, é aquela coisa meio conto de fadas, assim, que, tipo, tu queria que acontecesse, é o ideal que aconteça, mas provavelmente não vai acontecer. E é isso que tá acontecendo aqui. Por isso que depois, quando tu vai ler um George Orwell, que se usa aquela palavra distopia, admirável mundo novo, é o contrário de uma utopia, né? Porque a utopia é o ideal e a distopia é o, porra, é o que não é o ideal, né? Praticamente isso. Tá, ok. Aí, o que eu preciso falar? Tá. Então, o Moros, ele era católico e ele vai escrever essa utopia sendo essa historinha, né? Então, a utopia não vai ser um livro daqueles filosóficos que parece meio chato de ler, de tipo assim, ai, nossa, cabe ao homem fazer papapá. Não, é tipo assim, é uma história em que o Rafael vai contando as coisas, não sei o que, tanto de como ele tava lá e tudo mais, contando como é a vivência desses utopianos. Basicamente, a gente consegue perceber que tem uma coisa assim, o More, o Thomas More, vou falar More e Moros ao mesmo tempo, porque eu tô indecisa do que eu prefiro falar, tá? Ele vai pregar por uma igualdade social que pode parecer estranha porque existe escravidão. Mas a igualdade social que ele está falando é uma igualdade em que todas as pessoas vão ser tratadas igualmente e os escravos são os não utopianos, que tentam invadir a utopia por conta da questão de
tentar expandir seus territórios ou qualquer coisa do tipo. Essas pessoas são tipo escravos de guerra, contexto histórico assim que geralmente tem, né, tipos de escravos diferentes na antiguidade, enfim, seriam como escravos de guerra. Eles invadiram territórios, os utopianos vão ganhar e esses caras que invadiram vão virar escravos dos utopianos. A propriedade privada é uma coisa que é meio extinta em utopia, em utopia, sei lá, porque o More vai falar que, tipo, não é necessário, o único uso do ouro, enfim, do comércio, é para abastecer o próprio local ali. Então, tipo, para a Utopia ter seu contato externo, tudo bem para abastecer ou para os seus produtos, mas é essa crítica que ele tem à desigualdade, né? O More tá criticando a desigualdade da época, tanto é que a gente sabe que é um período meio louco, assim, porque depois que acaba o feudalismo e começa a Idade Moderna, e tem todas aquelas coisas loucas na história, tem classes novas surgindo, tem aquela burguesia interessada nos lucros e não sei mais o que, então o More tá olhando para essa sociedade e criticando. Além disso, o More também vai criticar a intolerância, ou não tão intolerância, né, porque ele também tem meio que uma imposição, mas ele critica a imposição do anglicanismo. E ele subjetivamente impõe o cristianismo, o catolicismo dentro do seu livro. Então ele dá a entender que os utopianos mais iluminados e que realmente acreditam na coisa certa são aqueles com características da religião que a gente considera católica, né? Então ele dá suas diquinhas assim para deixar implícito que o catolicismo seria a maneira certa de se viver. Deixa eu ver se eu perdi alguma coisa. Acho que não. Tá ótimo. Também tem umas questões de tipo tem uma questão de tipo os intelectuais e os sacerdotes, que seriam uma parte da sociedade um pouquinho diferente, iam receber um treinamento mais específico, a jornada de trabalho, né, falando assim, mas não é assim que ele descreve, né, ia ser 6 horas de trabalho e tudo mais. Então ele tem essas especificidades, mas focando mais no geral, é mais isso. Então ele está criticando a desigualdade e a imposição religiosa do anglicanismo. Ele vai ser morto, inclusive, por ser católico e estar proferindo a sua crença e essas ideias filosóficas que contestam a sociedade atual, mas enfim. Segundo filósofo, ainda da Inglaterra, segundo utopista, é o Francis Bacon. O Bacon, ele tá olhando uma parte mais científica, né? O Bacon, ele tem uma contribuição muito grande para a ciência. Então, o maior ideal que ele vai ter, que ele vai trazer, ele vai se basear muito em obras antigas do Platão. Então é esse período que eu falei, retomada da história, retomada da antiguidade. Ele tá olhando para os caras lá atrás, ele vai começar a tentar trazer um ideal diferente de cidade. Tem aquela obra do Platão que é Atlântida, que falaria de uma sociedade ideal, e o Francis Bacon vai pegar Atlântida, que porra que eu acabei de falar? Atlântida, e vai fazer a nova Atlântida. Eu tô falando dessa coisa certa? É Nova Atlântida mesmo? É. E aí, basicamente, na nova Atlântida dele, o foco da sociedade é a ciência. Ele vai se embasar muito nesse início de empirismo que está acontecendo. Então, ele vai sair daquela coisa de só observar a natureza e tá pronto, e vai começar a propor uma coisa mais experimental também. Então, basicamente, ele vai falar sobre ter domínio da natureza, porque a gente tem que ter uma harmonia com a natureza, mas tendo domínio sobre ela, entender ela. Tem um órgão, sei lá, dentro dessa sociedade ideal dele, que é a Casa de Salomão, que é um local dedicado a esse estudo da ciência, o desenvolvimento da ciência, né? Ele vai falar sobre a erradicação da fome, de doenças, que isso tudo é possível se tu sabe ciência, tu tem conhecimento. Saber é poder para ele. Essa é uma máxima dele. Basicamente, o poder de dominação da natureza. Ele tem toda essa vibe de ciências, não sei o quê. Vamos evoluir aos poucos, ou não tão aos poucos, no caso, né? A sociedade dele é científica, então, tendo conhecimento, tu vai ter poder, tu vai ter domínio sobre a natureza, e assim tu consegue erradicar fomes e doenças. Porque conhecendo a natureza, tu conhece a causa da fome, a causa da doença, e tu consegue erradicar isso. E aí, então, isso é mais inspirado na Nova Atlântida. E também tem um negócio, uma outra obra dele, que é o Novum Organum, que é uma vibe mais aristotélica, assim, que ele pega o pensamento aristotélico, que aí sim é essa vibe mais empirista dele, que é, então, separando, tá? A parte de Platão que ele se inspira é mais para falar sobre como a sociedade, tipo, tem que ter um pacto com a natureza de saber é poder. A parte aristotélica é essa parte mais de lógica, mais de pensamento voltado para a ciência mesmo. Então, essa parte mais experimental, essa parte mais de estudos, e não tão só observação como era antes. Então, tem que abandonar aquela lógica de dedução. Então,
eu vi a folha caindo da árvore, então eu vou deduzir que bateu um vento e a folha caiu na árvore. Tipo, fazer experimentos, analisar, mas a partir das análises experimentar, não só olhar e concluir uma coisa sem uma prova. É isso que ele tá falando, assim, ele fala que esse modelo é limitado, tá? Ele vai falar sobre esse modelo indutivo, que é tu induzir o resultado por meio de experimentos. Ele também vai falar sobre os ídolos, que nesse modelo tribal de tu olhar e tu deduzir, pelo menos na visão dele, vão surgir esses ídolos, que são falsas conclusões. Ídolo não é tipo assim, ai, Raul Seixas, meu ídolo ali. É tipo assim, uma falsa conclusão. Basicamente, eu vou gravar aqui agora uma parte. Meu Deus, minha voz tá muito ruim. Que eu não acabei gravando. Quer dizer, eu gravei, mas ficou uma confusão, então eu vim explicar melhor sobre os 4 ídolos do Bacon. Basicamente, ele vai falar que existem 4 partes mais inerentes à nossa natureza que fazem a gente cair em falsas conclusões. Então, um deles é o ídolo da tribo, que é aquela vibe da gente pegar coisas que são da nossa própria natureza, que a gente acredita que os nossos sentidos são a medida de todas as coisas. Então, basicamente, a gente acredita demais nos nossos sentidos, e isso nos faz cair em padrões inexistentes, em conclusões que não têm provas, e esse é o ídolo da tribo, que é a coisa mais primitiva de confiança nos instintos e nos sentidos. O segundo ídolo, que é o ídolo. Meu Deus do céu, minha voz tá falando muito. O ídolo da caverna, que tem a ver com a formação, a educação, a cultura, as experiências gerais, e tem a ver com aquela ideia do mito da caverna do Platão, que é como se a gente cair nesse ídolo é a gente estar dentro da caverna vendo só aquelas sombras. Então, se tu não tá te lembrando, assim, vão lembrar, os prisioneiros viam só as sombras e acreditavam que aquilo era a vida real. É como se eu, morando aqui na minha casa, ouvisse só o que meus pais falam e eu tô na sombra deles. E aí eu acredito que tudo isso é real por conta da minha criação, da cultura que eu tenho, sem nem entender se aquilo é verdade ou não. O terceiro ídolo, que é o ídolo do foro, também chamado de ídolo do mercado, se tu for pesquisar um pouco, mas enfim, que são basicamente da linguagem ou comunicação, que pode ser tanto um erro de palavra ou uma manipulação das palavras que vai te induzir a acreditar em algo que nem sempre é verdade. E por último, o ídolo do teatro, que tem mais a ver com doutrinação, tanto filosófica quanto religiosa, que é justamente botar uma peça assim, tipo, usar uma autoridade para tu acreditar cegamente porque é uma autoridade, e é justamente tu dogmatizar um conhecimento. É mais ou menos isso os 4 ídolos, eu espero que tenha ficado claro, e esse ângulo é horrível, mas é o que tem para hoje. E por último, é o Tommaso Campanella, que esse cara é maluco da cabeça, ele é da Itália. Da Itália, entre aspas, porque a Itália não era uma coisa na época, né? A Itália tava se tava nem pensando em existir, tá? A gente tá vendo aqui 1568, isso aqui é aqueles impérios lá que eu não lembro o nome. Mas enfim, o Tommaso Campanella, ele vai ter a obra Cidade do Sol. Que esse aqui é o cara que todo mundo lembra por causa do negócio de controle do horário do sexo, né? Que todo mundo só grava o sexo na cabeça, né? Bem interessante. Basicamente, o que o Campanella vai falar? Na utopia dele, ele tem uma ideia meio de eugenia. Ou seja, ele tem uma ideia, tipo assim, de separar as pessoas e de ter meio que uma igualdade bizarra entre as pessoas. Porque na cabeça dele, pra acabar com a desigualdade, todo mundo teria que ser, tipo, 100% igual. Tipo, muito igual mesmo. Tipo, bizarramente igual. Então as pessoas iam ser escolhidas para procriar, para gerar novos indivíduos. Mas é uma coisa bem animalesca. Porque essas pessoas, assim, sendo controladas, elas são todas tratadas igualmente. Ninguém nasce tendo uma família. Tu nasce do governo, praticamente. É, é uma coisa assim, eles não vão gerar família porque dentro de um núcleo familiar tem um tratamento diferente em cada um. Então ele quer igualdade. O Campanella vai trazer essa ideia de, então, o governo vai definir a com quem que tu vai transar, o horário que tu vai transar. Obviamente, isso aqui não é nenhuma coisa que eu deveria falar, mas obviamente, homossexualidade não tá nem em conta aqui, porque literalmente o sexo nesse caso aqui é para procriação. É como se tu pegasse um boi e uma vaca e falasse assim, procria para criar um bezerro bonito para engordar e matar depois. É tipo isso, nessa vibe. Só que no caso aqui ninguém tava engordando os humanos para matar. Era só a ideia dele que a sociedade ia ser linda, maravilhosa
lindo assim, sem os gays. Não é isso que ele tá falando também, mas foda-se. Ele tá falando que não ia ter gay também, mas. Ai, por que eu tô falando de gay? Tô falando do Campanella, que porra. Enfim. E também tem uma proposta arquitetônica, porque esse cabo aqui, ele gostava muito, muito de astrologia. Tanto é que o rei da França curtia astrologia também. Campanella trocou uma ideia aqui com ele, porque lá na Itália ele não estava sendo muito bem visto, bem quisto também. Então ele falou: ah, vou lá pra França, meu amigo rei, não sei o quê. O rei da França, ele apoia, ele acolhe ele, né? Porque o Campanella ia ter uma pena de morte, né? Enfim. Mas. Tá, voltando pra astrologia do cara. Ele falava que as cidades deveriam ser construídas em 7 círculos. Pensa numa cebola. Sabe aquele modelo atômico que a gente fala que é da cebola, que eu acho que é o do Bohr, mas eu não tenho certeza, não me lembro de cabeça dos modelos atômicos? Então, é tipo aquela cebola, são 7 camadas e tem tipo portinhas entre eles. Ou também tu pode pensar naqueles labirintos de jardim que a gente vê às vezes em filme, que são tipo construções circulares. Essa é a cidade que o Campanella tá dizendo, porque, sei lá, tinha uns bagulho de astrologia lá que ia ser o melhor para pegar as energias boas e as não sei o que, os escorpião alinhado em Meteoro da Paixão, sei lá. Enfim. Basicamente, então, o Campanella vai querer uma sociedade igual, excluindo as famílias, tendo uma conexão muito forte com a astrologia, tanto é que a pena de morte dele é por isso, né? Porque os católicos também estavam dominando na época, era a hegemonia principal, né? Hegemonia principal é redundante, mas enfim. E aí o cara vai olhar e vai falar assim, os católicos não estão curtindo minhas astrologias, porque, né, em vez de eu estar estudando Deus ali, eu tô estudando as estrelas do céu e não sei o quê. E aí ele acaba, então, fugindo lá pra França, e porque o rei da França curte astrologia, tá? Aí, então, Campanella, ele tem a ideia do, como é o nome? Do Moros, levada a outro nível. Tipo assim, aqui tá Moros, aqui tá Campanella, porque o loucão é que ele pega e fala assim, ai, todo mundo tem que ser igual, beleza, então ninguém vai ter individualidade, literalmente todos vão ser a mesma pessoa, é como se ele pegasse vários robozinhos, assim, várias inteligências artificiais e quisesse fazer uma sociedade com isso, porque para ele isso ia ser incrível, ter essa 8 círculos, não são 7 círculos. Eu não sei porque eu escrevi 8 círculos, eu tenho quase certeza que são 7 círculos, mas tudo bem. Então tem esse conceito da astrologia, tem essa eugenia dele, que é um termo que não se fala na época, né? Até porque não tem muito essa vibe genética rolando lá em 1500 e picos, né? Mas também não vai ter existência de família. Então, resumidamente, rapidão aqui no final. Thomas More, que é igualdade, fim da propriedade privada e liberdade religiosa. O outro cara que eu esqueci o nome, Francis Bacon, que é uma sociedade mais científica. O Bacon tem a máxima dele de saber é poder, conhecer a natureza, ajuda com aquilo, e aquele afastamento das idolatrias. Então, as idolatrias nos levam a falsas conclusões, porque geralmente elas não têm um estudo dentro delas, é só uma linguagem que nos convence, uma imagem que nos é imposta. O que mais que tem? Não lembro, enfim. E o Campanella, então, vai levar ao extremo a ideia do More e vai falar assim: sexo só quando o Estado mandar, filho só quando o Estado quiser, só entre os melhores cidadãos, e todos são a mesma pessoa, e Júpiter está elevado em ascendência cósmica com. Não tô fazendo bullying com quem gosta de signos, tá? Quem acredita nessas coisas. O pronome foi usado agora como se fosse uma depreciação, mas não foi nesse sentido. Se tu gosta das astrologias, eu não tenho nada contra, mas eu estou falando mal do Campanella aqui, tá bom? Um beijo. Eu provavelmente vou ter que corrigir a parte que eu falei das idolatrias. Vou ter que fazer uma ediçãozinha nesse vídeo. Eu odeio editar, odeio. Por isso que eu nunca edito, por isso que eu sou tão incrível, genuíno, assim, sabe? Mas é isso. Uma boa prova para todos nós e nós. E um beijo, 3 queijos e tchau.